Quando nada faz sentido, lembre-se que Ele é o sentido. O livro de Jó nos faz refletir talvez sobre uma das questões mais desafiadoras, que é a questão de que nem sempre a vida é justa. Em muitos momentos, as coisas não parecem acontecer como deveriam. Nós temos ímpios, temos pessoas más prosperando, temos pessoas boas e justas que passam por dificuldade. Como conciliar isso? Como fazer com que essa equação faça sentido? Porque não faz, e as coisas, na maioria das vezes, parecem não fazer sentido aos nossos olhos. E essa é a grande questão. Aprendermos a lidar com o fato de que não conhecemos todos os fatos, de que não temos todas as respostas, de que não compreendemos o agir de Deus e o que Ele pretende com as coisas que Ele permite acontecer, que Ele faz acontecer. Nem sempre a vida faz sentido, mas em todo tempo Ele precisa ser o sentido da nossa existência. Hoje a nossa leitura nos levou do capítulo 20 ao capítulo 23. E a gente segue acompanhando essa conversa de Jó com seus amigos que estão debatendo as circunstâncias que Jó enfrenta e as certezas e as convicções que eles trazem sobre o fato de que os justos prosperam, de que os ímpios padecem e como conciliar essa convicção tão profunda que eles têm com o fato de que Jó, o amigo, está sofrendo, insiste que é justo e eles não conseguem conciliar isso, Jó. Para de mentir. Claramente você deve estar mentindo e você é um ímpio que está aqui tentando enganar a gente. E a conversa vai se desenrolando nessa direção. No capítulo 20, nós temos a resposta de Zofar, um dos amigos, volta à conversa e pela segunda vez ele fala a Jó e ele diz: Olha, peraí, eu preciso falar. O texto começa: Eu preciso falar, pois é profundo o meu incômodo. Estou entalado, eu preciso dizer. Você não sabe que desde a antiguidade, desde que o ser humano foi posto na terra, o triunfo dos perversos dura pouco e a alegria dos ímpios é apenas temporária? Jó, se você sabe disso, se nós sabemos disso, claramente então o problema é você. Você teve essa prosperidade toda por esse tempo, mas agora você está padecendo porque no fundo você é ímpio. E ele diz no final desse capítulo: os céus revelarão a culpa dos perversos, a terra se levantará contra eles, a ira de Deus cairá contra eles como uma chuva torrencial, e a recompensa que Deus dá aos perversos é a herança decretada por Deus. Jó, uma hora as suas más obras, é o que ele está dizendo. Ele não cita o nome, mas o que ele está dizendo, em outras palavras, é que uma hora os seus atos perversos serão revelados. É a única coisa que faz sentido. Tem que ser assim. Mas não é. Jó tinha convicção no seu coração, ele sabia o que ele não era, ele sabia que ele temia ao Senhor, que ele não era perverso, que ele não era mau, mas os seus amigos não eram capazes de ouvir porque não fazia sentido. E Jó responde ao seu amigo dizendo: Olha, entenda uma coisa, a minha queixa não é contra os seres humanos. Olhem para mim, se vocês olharem para mim, vocês vão ficar pasmos. Pensem no que eu estou dizendo. Quando eu penso no que eu estou dizendo, eu fico arrepiado. Todo o meu corpo estremece, porque os perversos continuam com vida e chegam à velhice e se tornam poderosos. Olhem, percebam que muitos perversos vivem vidas plenas, vivem vidas de prosperidade, e eu sou justo. Estou dizendo a vocês que têm vivido injustiça e eu estou aqui padecendo. Eu sei que nenhum de nós pode dar lição a Deus. Ele diz: quem pode dar lições a Deus, uma vez que ele julga até os mais poderosos? O fato é que um morre em prosperidade, o outro amarga em pobreza, e Jó traz um aspecto interessante. Ambos, porém, são enterrados no mesmo pó, ambos são comidos pelos mesmos vermes. E talvez aqui Jó comece a elaborar argumentos mais profundos que vão conduzi-lo nesse entendimento, porque a verdade é que aqui nessa terra, independente da percepção que nós possamos ter sobre prosperidade, sobre a pobreza, o nosso destino é o mesmo. O destino de todos é o mesmo: sermos enterrados no mesmo pó, comidos pelos mesmos vermes. E essa talvez seja uma das grandes peças-chave para refletirmos sobre isso. É de que quando falamos sobre o Senhor e a nossa relação com o Senhor, o que Ele permite ou não que nos aconteça, precisamos nos lembrar que o grande interesse de Deus, o grande domínio de Deus, não diz respeito a esse reino terreno, mas ao reino celeste, as coisas de Deus, o que está por vir.
o Senhor e as questões das quais Deus trata são muito maiores do que os nossos pequenos pormenores e as nossas pequenas lutas cotidianas aqui. A verdade é que tudo diz respeito, e as coisas mais importantes dizem respeito à eternidade, à vida eterna com o Senhor. A gente não deve se apegar às aparentes contradições e ao fato de que perversos prosperem, de que justos padeçam, e nem nos deixar levar por essas dúvidas, esses discursos sobre como nós podemos ou não aconselhar a Deus, dizer ou não a Deus o que pode acontecer, porque os amigos de Jó ficam nessa questão. Jó, o que você está querendo fazer? Você está querendo dar conselhos para Deus? Você se acha tão justo que você vai aconselhar a Deus sobre o que ele deve fazer? Não é assim. Mas no último trecho dessa leitura de hoje, no último discurso de Jó, Jó traz uma reflexão interessante. Ele diz o seguinte: se eu pudesse estar diante de Deus, eu me justificaria diante dele, talvez ele me absolvesse de uma vez por todas, mas, e no entanto, ele sabe aonde vou, ele diz no verso 10. Ele sabe aonde vou, quando ele me provar, sairei puro como ouro, pois permaneci nos caminhos de Deus, segui seus passos e nunca me desviei, não me afastei dos seus mandamentos, dei mais valor às suas palavras que ao alimento diário. Jó, ele se lembra que, por mais que ele agora não possa se colocar diante de Deus, apresentar sua causa, ele diz, mas quando eu estiver diante dele, eu sei que eu serei justificado, porque eu busquei seguir os seus caminhos, eu andei nos seus caminhos, eu nunca me afastei, eu nunca me desviei, não me afastei dos seus mandamentos. O que nos importa e o que podemos fazer é sermos fiéis ao Senhor naquilo que nós temos. Ainda que a vida não faz sentido, lembre-se que o Senhor é o sentido. Então busque ao Senhor, ame a Deus, seja fiel a Ele, busque obedecer os seus ensinamentos, aos seus mandamentos. Busque ao Senhor com todas as suas forças, mesmo que a vida não faça sentido. Porque para além de toda a loucura que esse mundo nosso material parece ser, a verdade é que o sentido da existência não está nessas coisas daqui. O grande sentido da vida, de toda a existência, está no Senhor. E que seja essa a nossa inspiração de vida, de sermos fiéis ao Senhor em todo o tempo. Jó está caminhando nesse entendimento. Até o final do livro, ele será impactado pela profundidade daquilo que ele está descobrindo sobre Deus. E que o Senhor nos conduza também nesse entendimento. Quando nada mais faz sentido, lembre-se, o Senhor é o sentido de tudo. Vamos juntos? Lendo a nossa Bíblia, aprendendo com ela. Você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.